Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Entre os novos parlamentares que chegam pela primeira vez à Câmara está o deputado Pedro Westphalen, do Partido Progressistas do Rio Grande do Sul. Ele é médico e dirigente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul. E é para falar sobre os planos, propostas e projetos do deputado para o mandato que a gente conversa agora. Olá, deputado. Bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, Juliano. Um abraço aos nossos telespectadores. Na verdade, eu sou fundador da Federação dos Hospitais e da Confederação Nacional de Saúde, da qual eu sou vice-presidente. É um trabalho que começamos em 94, quando os hospitais eram vinculados ainda à Confederação Nacional do Comércio. E essa associação federativa certamente foi muito importante, por isso que eu acredito no sindicalismo, nesse caso patronal, para que nós alcançássemos avanços importantes no segmento. Aliás, foi o que me levou para a política, quando em 2002 tivemos um problema no Estado, no IP, e procuramos alternativas de financiamento, e como eu me manifestava muito nas reuniões dos hospitais, me desafiaram, eu aceitei o desafio e acabei sendo eleito em 2002, no meu primeiro mandato de deputado estadual. Foram 4 mandatos, nesses 4 mandatos a gente tem que politicamente crescer. Nesse período, eu fiz a categoria entender que para a gente poder ter influência na saúde e ajudar a saúde, era importante também ter um crescimento político partidário. Por isso eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, fui líder do governo da IEDA, fui presidente da Assembleia, e nesse último mandato secretário de Transportes, e agora que no Parlamento Federal, fazendo um trabalho focado principalmente na área da saúde, no agro e também no municipalismo. Deputado, quando alguém chega, né, alguém vem, ainda mais o senhor que já tem ampla experiência no âmbito estadual, geralmente define-se algumas prioridades que o senhor acabou de listar, né? Vamos tentar esmiuçar um pouquinho cada uma delas? Vamos lá. Saúde, que é de onde o senhor vem originalmente, qual seria o seu principal objetivo para este primeiro ano de mandato? Sobre a saúde, é a participação, primeiro, na comissão que a saúde faz parte, que é a comissão de social. Já fui eleito vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Conseguimos fazer uma reunião com as 4 federações representativas de hospitais, que é a FBH, que representa os pequenos hospitais, a CNS, que é a minha federação, que é a mais abrangente de todas, a Santas Casas e também a ANAP, que é a Associação Nacional de Hospitais. Todas têm em comum, 98% dos problemas são em comum. Pouca coisa diverge da necessidade de fundamentar a saúde em 4 pilares. Não tem como fazer saúde sem 4 pilares, que é o acesso a todos, o SUS diz isso, a qualidade desse acesso, a gestão e o financiamento. Que foi um descuido, há 14 anos não fazem reajuste no SUS, falar um pouco sobre isso é muito importante. Na realidade, se fala que os hospitais filantrópicos e Santas Casas devem 21 bilhões para o governo. Na realidade, essa dívida é do governo com as Santas Casas, que não paga adequadamente, que não reajustam a tabela do SUS há 14 anos. Isso numa economia inflacionária como a nossa, não é possível se fazer mecanismo nenhum que supere essa inadimplência dos estados, que atrasam sistematicamente, uma vez que existe uma participação municipal, estadual e federal nesse financiamento da área de prestação e que não é atendido. Temos aqui uma grande liderança nacional, o deputado Antônio Brito, que faz um trabalho brilhante, vamos aqui para ajudar ele a aprender muito nesse sentido, e da nossa contribuição, do pouco que conhecemos, para que se encontre e se sensibilize aqueles gestores de que não se faz saúde sem esses 4 pilares sedimentados e, fundamentalmente, um depende do outro. Então, a gente pode falar, deputado, que para fortalecer os hospitais privados e Santas Casas, você deve fortalecer o SUS. Sem dúvida, o SUS é Santas Casas privados e também filantrópicos. No Rio Grande do Sul, 72% dos atendimentos são hospitais filantrópicos, que são privados. E a saúde comum, se você exterminar os hospitais privados, as clínicas privadas, isso tudo cai no SUS, que como está já não atende a demanda que é muito grande. Então é um sistema único que tem que ser compreendido e financiado de maneira que todo brasileiro tenha acesso com qualidade. Nós temos exemplos do SUS de qualidade que é na alta complexidade. Você vai fazer um tratamento de câncer no SUS, você tem um bom atendimento. Aí existe uma remuneração adequada, existe toda uma logística que faz com que as pessoas sejam bem tratadas, independentemente de classe social.
Deputado, movendo um pouquinho, a gente está falando de subfinanciamento e a gente pode falar também que, além do SUS em si... Até porque os mecanismos de gestão, nós fizemos todos eles possíveis. Quase todos os hospitais do Brasil já fizeram todos os exercícios de gestão em enfermagem, em administração, enfim. Não é falta de gestão, mas falta de gestão. Não, não é. Pode ser um dos fatores, mas não é. Falta realmente é inverter essa pirâmide no financiamento. Questão do financiamento. Sem dúvida nenhuma. Quem também sofre com financiamento, inclusive para custear a saúde, são os estados e municípios, né, deputado? Sim. Cada um tem um percentual de participação, né? Ao município são ditadas as normas de execução da saúde básica por Brasília. E a ele acaba tendo a maior necessidade de participação financeira e é o que fica com o menor bolo tributário. Então aí vem a necessidade da reforma tributária também, em que o município tem que receber mais para poder executar aqueles serviços que aqui em Brasília, muitas vezes, atrás de uma escrivania burocrática, determinada seja feita e executada no município. Um novo pacto federativo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E reforma também tributária. E o senhor se define também como um defensor do municipalismo, é isso? Sim, por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro, porque a vida acontece no município. E hoje, casualmente, são coisas da vida. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Aroldo, não sei se você conhece ele, foi meu chefe de gabinete 12 anos. E nós lutamos muito pelo municipalismo lá no Rio Grande do Sul. A PEC 391 de 2017, que trata sobre FPM, aumento de FPM e 1% para os municípios, é um foco que eu estou tendo no começo do mandato. Eu quero essa PEC, eu quero fazer isso andar, porque isso significa injeção na veia do município, onde as pessoas nascem, onde as pessoas morrem, onde são hospitalizadas, onde casam, onde crescem seus filhos, onde têm seus prazeres e seus deveres, e é a que menos leva a parte de execução para que essas ações sejam dignas de um ser humano. E como é que está a situação hoje dos municípios gaúchos? Muito complicada. Grande parte deles endividada, grande parte deles com problemas previdenciários. Te diria assim que um percentual muito grande deles com dificuldades imensas, bem como os estados. Nós temos 8 estados brasileiros que já decretaram calamidade pública, né? E dos 27, olha, poucos estados estão em situação adequada. E, deputado, seguindo um pouco então, que a gente já está quase no final, mas a gente ainda pode falar de um assunto que é muito caro ao seu estado, que é a questão agropecuária. Isso. Qual seria o seu principal objetivo neste ano, nesse campo? Bom, aí eu vou ter que aprender muito e já faço parte da Frente Parlamentar da Agricultura. Temos um problema imediato que foi esse dumping do leite, que foi retirado de países que têm uma infraestrutura diferenciada da nossa, Nova Zelândia e Europa, foi retirado 14% sobre o setor leiteiro, e isso nos dá um prejuízo imenso, abre as fronteiras para um país como a Nova Zelândia, que tem lá telefonia de graça para todo produtor de leite, asfalto na casa do produtor, então você cria uma igualdade de mercado numa desigualdade de competitividade. Isso é impossível. Não tem como fazer. Um setor que já está prejudicado. Veja quanto é que sai o litro de Coca-Cola. R$4. E de leite quanto é que é? É 1. Aqui, lá é menos. Então, são desigualdades que todos nós temos que ter responsabilidade de, primeiro, conhecermos o setor, nos agregarmos ao setor, seguirmos a orientação dos nossos líderes, que compreendem muito. Nós temos entre eles do Partido Progressista aqui o Luiz Carlos Reis, que sem dúvida nenhuma é um ícone nacional, é um senador nacional, é senador ligado ao agro diretamente. Eu venho de uma cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, em que 70% do soja passa por Cruz Alta. Fui secretário de transporte, sei muito bem que o Brasil fez opções equivocadas no passado. A escolha pelo transporte rodoviário? Os trens que existem são do tempo do Império. Quando, nos anos 50, se optou pelos pneus e pelas estradas, num país de dimensões continentais, se aumentou o custo logístico de toda uma cadeia produtiva. E por que é tão difícil agora rever isso, deputado? Não é rever, é falta de vontade, é de fazer, é de ter que fazer. O Rio Grande do Sul, não sei se você sabe, é o segundo estado brasileiro em rios navegáveis. Nós temos mais de 1.500 quilômetros de rios navegáveis lá. E tem um porto que, para fazer a dragagem agora no Porto do Rio Grande, eu era secretário de Transportes, 2 anos e meio para conseguir uma licença para fazer isso aí. Então o Estado tem que desburocratizar. Eu fui aos Estados Unidos na 17ª Conferência do Golfo do México sobre infraestrutura e logística em Louisiana, no sul dos Estados Unidos. Que é onde está o principal porto do país, New Orleans. Sim, tive justamente em New Orleans. Ali tem vários portos
Tem vários portos. Só a Louisiana tem 62 aeroportos. Ali no Mississippi, onde entram praticamente a grande maioria da produção que vai para os Estados Unidos, no porto você já tem composições de trens, nesse porto tem 5 composições de trem que saem para todos os Estados Unidos e um para o Canadá. Em 3 dias está lá. É um rio que mantém permanentemente dragado. Como é que você vai competir com uma infraestrutura e logística dessa aí de maneira igual e com o mercado aberto? Não pode. Nós temos que chegar lá, mas tem que ter pelo menos uma condição de competitividade. Deputado, nosso tempo já está acabando, mas o senhor gostaria de destacar exatamente mais algum ponto da sua atuação, da sua perspectiva para este ano? Eu aqui vim com uma expectativa muito grande de poder ajudar. Não conheço nada, a gente tem as dificuldades iniciais que são grandes, mas fui muito bem recebido por todos os colegas de todos os partidos, principalmente pelo Partido Progressista e pelos meus deputados lá do Rio Grande do Sul. Todos me receberam muito bem e eu espero poder contribuir para um novo momento no Brasil e fazer com que, primeiro, aconteçam essas tão importantes reformas que serão aqui no Congresso melhoradas, sem dúvida nenhuma. Obrigado pela sua participação, deputado. Eu que agradeço, Juliano. A gente que agradece, deputado. Eu sou Juliano Pires, este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fico por aqui. Até mais.